Olá, eu sou Heloísa e falarei um pouquinho nesse vídeo sobre a síndrome da angústia respiratória no adulto, a mais conhecida como SARA. Então, a SARA é uma lesão pulmonar aguda associada a edema pulmonar agudo, não hidrostático e hipoxemia severa. Então, você tem uma lesão pulmonar de parênquima pulmonar agudo e com hipoxemia severa. Existe, então, altas taxas, visto, né, altas taxas de mortalidade, e ela é normalmente dependente do fator etiológico, o que causou a SARA no paciente. Então, a gente tem 4 sinais principais da evolução aguda desse problema, da SARA. Então, o paciente evolui com taquipneia, importante, hipoxemia, diminuição da complacência do sistema respiratório. Então, a complacência pulmonar, parênquima pulmonar, está reduzida. Normalmente, por quê? Porque houve, né, um edema, um extravasamento de líquido ali no parênquima pulmonar, no interstício, que faz com que as estruturas que são muito elásticas fiquem mais rígidas. É como se a estrutura tivesse encharcada de líquido e não conseguisse se abrir de forma adequada. E também tem uma visão, né, de infiltrados pulmonares difusos através da radiografia de tórax. Então, você vê um pulmão que fica todo branco, normalmente conhecido como asa de borboleta, que ele difusamente fica edemaciado. E a gente considera a hipoxemia, a queda da complacência e esses infiltrados pulmonares os 3 principais sinais para o diagnóstico da SARA. Então, a gente tem aqui, né, um esquema, só lembrando, então, a gente tem a estrutura alveolar e revestindo os alvéolos, a gente tem os capilares na sua superfície. Existe, então, um extravasamento do líquido através aqui dos capilares para a região de parênquima pulmonar, não necessariamente dentro do alvéolo, mas também em sua estrutura física, tá, de alvéolo. O edema, então, pulmonar não é um edema pulmonar não cardiogênico, né, não hidrostático, caracterizado pelo aumento da permeabilidade da membrana alveolo-capilar, com o extravasamento de células e proteínas para o interstício pulmonar. Então, o pulmão, né, o interstício pulmonar, o parênquima pulmonar, ele fica todo edemaciado e faz com que, então, essa barreira alvéolo-capilar fique mais larga e faz, então, dificultando a hematose, a passagem do oxigênio pro capilar e a passagem do CO2 pro alvéolo. Então, a gente tem ali como se fosse uma barreira aumentada, uma barreira alvéolo-capilar muito aumentada. Quais são as principais causas? Normalmente, a principal causa é a sepse, mas, então, a infecção geral, né, generalizada, sepse. A gente tem também a separação por 2 etiologias, as injúrias diretas, então problemas relacionados diretamente ao pulmão. Por exemplo, a aspiração de conteúdo gástrico ou uma broncoaspiração leva a uma inflamação do pulmão. Uma infecção pulmonar, como por exemplo uma pneumonia, uma gripe importante, afogamento, contusão pulmonar, então um trauma pulmonar, uma embolia gordurosa e a toxicidade pelo oxigênio também pode levar. Então, se eu der muito oxigênio para o paciente, ele pode fazer um edema generalizado. Injúrias indiretas, como por exemplo uma síndrome séptica, então uma sepse de foco cutâneo, por exemplo, faz com que o seu pulmão, de uma forma indireta, seja também acometido. Politraumatizados, pois gera, né, uma lesão importante geral no corpo, que faz com que o seu corpo responda com uma inflamação sistêmica. Politransfusão, então você ser muito transfundido, fazer muitas transfusões sanguíneas podem gerar, né, também uma SARA. Choque, de levar um choque mesmo elétrico, então uma queimadura por
por eletricidade pode gerar, grandes queimados, principalmente pela inalação da fumaça, mas isso não é somente. Então, quando você é queimado, tem uma grande área corpórea, seu corpo responde com uma inflamação sistêmica e que pode levar a uma inflamação pulmonar importante. Pancreatite principalmente pela proximidade com o diafragma, né? Um bypass cardiopulmonar, intoxicação exógena, coagulação intravascular, disseminada, por exemplo, fazer um TEP ou fazer um trombo muito importante, e excesso de fluidos, né? Quando a gente tem uma alteração principalmente do sistema renal. Mas as causas mais comuns são as injúrias diretas. Então, resumindo, a gente tem uma doença uma patologia que traz o início agudo, né? Ele vem de forma muito aguda, ela tem que ter uma relação pressão arterial oxigênio por fração inspirada de oxigênio menor que 200. O que isso quer dizer? A pressão arterial é o que tem lá de oxigênio no sangue e a quantidade de oxigênio que eu estou ofertando, na hora que eu faço essa continha, pego a pressão arterial e divido pela quantidade de oxigênio que eu estou dando, se for menor que 200 milímetros de mercúrio, isso quer dizer que o paciente está em uma SARA. Radiografia de tórax com infiltrados alvéolos intersticiais, micro ou macronodulares, bilaterais e assimétricos. Bilaterais que também podem ser assimétricos, mas as principais características são em asa de borboleta. E a pressão de capilar pulmonar menor que 18 milímetros de mercúrio ou ausência de evidências clínicas, desculpe o erro de português ali, de hipertensão arterial esquerda. Então, a gente tem ali as principais causas, né, de uma SARA. A gente viu aqui o que a gente pode encontrar, mas se você quer, como fisioterapeuta, identificar o que é uma SARA, a gente vai estar sempre de olho, principalmente na radiografia de tórax e na relação PaO2-FiO2. Como tratar? Né? A ventilação mecânica e a resolução do problema desencadeante é fundamental. Então, o paciente vai para a ventilação mecânica, né? Normalmente uma SARA grave evolui com uma evolução rápida na ventilação mecânica e a gente tem que resolver o problema que desencadeou. A fisioterapia em si vai ter os cuidados com a ventilação mecânica e sempre ficar de olho com as pressões elevadas. Então, a gente não pode ficar desconectando o paciente da ventilação mecânica, que toda vez que eu desconecto ele da ventilação, eu despressurizo esse paciente, então a gente faz com que o pulmão feche novamente. E normalmente essas pressões elevadas são dadas ou pelo recrutamento alveolar, que é uma técnica para abrir os alvéolos, ou usando a tábua de Pipi, que também é uma outra forma de fazer a abertura alveolar. A gente tem que sempre ficar de olho nas secreções pulmonares, para que a secreção, se tiver um processo infeccioso associado, a gente sempre está fazendo essa higiene. E em alguns casos vai ser utilizado, a maioria dos casos, quando está grave, a posição prona, devido à mudança de padrão ventilação-perfusão. Então a gente sabe que o que está para cima, né, normalmente ventila mais, e o que está lá para baixo, grudadinho ao leito, normalmente no tórax, é o que tem mais circulação sanguínea, né? Então, a gente tem uma área que ventila mais e uma área que faz mais circulação. Então, a gente invertendo esse padrão ventilação-perfusão, né, a gente deixando o paciente em posição prona, então, de decúbito ventral, você faz com que você mude esse padrão ventilação-perfusão, abrindo as regiões mais posteriores, então, abrindo as regiões, né, das costas, permitindo uma melhor perfusão. E é isso, gente. Muito obrigada. Até a próxima.